Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo eu vou apresentar o tema índice horário ou grupo vetorial aplicado a transformadores trifásicos. Esse vídeo é o quarto de uma série de vídeos chamados de conceitos gerais. E por sua vez, esses conceitos gerais são aulas de introdução aos cursos que disponibilizamos no nosso site, cuja descrição eu apresento no final desse vídeo, dando mais detalhes sobre o meu site e sobre os cursos que eu ofereço. Então, a seguir, eu farei algumas considerações a respeito do tema dessa aula, para que os nossos alunos eles possam se inserir no contexto geral do nosso objetivo, né? Que é o curso de proteção de sistema de linha de transmissão e proteção de transformadores. E para a gente apresentar os índices horários de transformadores, eu vou começar falando das conexões possíveis de um transformador trifásico. Com três bobinas de um enrolamento em um transformador trifásico e esse enrolamento alimentado por sistema de tensões simétrico direto, sequência ABC, pode existir ou não uma diferença no ângulo de fase da tensão primária e da tensão secundária, e dessa forma nós podemos obter as seguintes conexões, né? Obedecido essas premissas aí. Nós podemos ter a conexão delta-delta, nós podemos ter uma conexão Y-Y, conexão delta-Y e podemos ter também a conexão Y-delta ou estrela-delta. E aqui a gente representa essas conexões. Na verdade, nessas figuras, o que nós estamos mostrando quatro conexões possíveis. No entanto, tem outras, mas eu coloquei aqui apenas as conexões mais usuais. E nós temos também duas que, de certa forma, aparecem com uma certa frequência, que é a YD5 e a DY5, e também a YD7 e a YD7. Porém, nesse vídeo nós só vamos falar dessas quatro, porque essas quatro realmente são as mais difundidas, são as que são mais utilizadas. Então, observem bem essas ligações aqui. Por exemplo, isso aqui é um Y, a ligação Y-delta. Aqui nós temos também uma ligação Y-delta. Mas se você observar, o Y ele é igual, tanto nessa ligação aqui como nessa. Mas se você observar aqui embaixo, o YD1 ele tem uma forma de conexão no delta entre as bobinas e o YD11 essa conexão é diferente. Vale observar isso aí. E nós temos no delta Y, DY1, que apesar do índice ser 1, mas veja que aqui é Y delta e aqui é delta Y, tá? E você observa as diferenças, principalmente no delta, né? Você vê que o delta tem um arranjo diferente. E é isso que faz a diferença. Isso aqui a gente vai ver adiante são os dados de placa que aparecem na placa do transformador. Então é importante, a gente olhando assim rapidamente, até parece que não faz diferença, porque você olha isoladamente, mas na hora que você botar um ao lado do outro, você vê que tem diferenças. Por esse mesmo raciocínio, você observa que esses outros enrolamentos aqui, o YD11 e o DY11, existe diferença tanto na disposição do Y, no arranjo do Y, como no arranjo do delta. Tem posições aqui diferentes. Apesar de que, se você olhar bem, tem algumas aqui que até coincidem. Mas no conjunto existem as diferenças entre elas, entre esses enrolamentos, e portanto essa diferença que existe entre eles é que faz com que você obtenha características distintas de acordo com a finalidade. Um conceito também importante que a gente precisa para entender o que nós vamos mostrar agora é o que nós chamamos de estrela virtual. Quando aparece, a gente está estudando aí na frente as conexões, delta estrela, estrela delta principalmente, a gente vai ter um delta e às vezes a gente precisa fazer algumas associações e a gente tem o que se chama estrela virtual, que é um conceito que ajuda na interpretação de alguns resultados que a gente vai obter com essas conexões. Então, gravem bem aí essa estrela virtual. É só observar que as distâncias entre os vértices desse triângulo aqui, ó,
juntando eles aqui. Primeiro você traça essa distância na perpendicular, mas não leva até aqui embaixo. Do mesmo modo, isso aqui vai na perpendicular desse cateto aqui, e esse aqui do mesmo jeito. Só que onde eles se encontram, você traça essa estrela com esses ângulos aqui, com essas denominações. Então isso é importante no conceito que a gente vai ver aí adiante. E sobre essas conexões, nós temos essas considerações aqui. Na engenharia elétrica, um grupo vetorial é o método da Comissão Eletrotécnica Internacional, IEC, para categorizar as configurações de enrolamentos de alta tensão, que nós aqui chamamos de AT, e de baixa tensão, que nós chamamos de BT, de transformadores trifásicos. A designação do grupo de vetores indica as configurações dos enrolamentos e a diferença no ângulo de fase entre elas. Os enrolamentos de fase de um transformador trifásico, eles podem ser conectados internamente em diferentes configurações, como a gente viu aí atrás, dependendo das características necessárias ao transformador. Então, a depender da aplicação, você tem uma configuração diferente. Então, você escolhe aquela configuração que mais se adequa à sua necessidade. Por exemplo, um transformador com um grupo vetorial DY11, ele tem um enrolamento de alta tensão conectado em delta, esse D aqui representa isso, e um enrolamento na baixa tensão conectado em Y, que é isso que representa aqui. E esse 11, nós vamos ver aí adiante, que é justamente o índice horário, né? E nós vamos ver o significado disso aí. E ainda tem algumas considerações sobre o índice horário e sobre a representação das conexões, que é o seguinte, né? O lado de alta tensão, ele sempre vem antes do lado de baixa tensão, tá? O BT, independentemente de qual seja o enrolamento primário. Por exemplo, você poderia ter um transformador de, digamos, de 13,8 kV para 230 kV. E você pode ter a fonte, por exemplo, num lado ou no outro do transformador. E dessa forma você caracteriza o primário de acordo com a fonte de alimentação, ou seja, o lado da fonte e o lado da carga. Porém, quando você vai, nessa análise que a gente vai fazer, não importa quem é fonte e quem é carga, importa quem é alta tensão e baixa tensão. É em cima disso aí, dessa premissa, que a gente vai justamente definir o que é grupo vetorial e o que é índice horário. Ou seja, isso significa que o símbolo do grupo de vetores ele sempre começará com uma letra maiúscula. E o deslocamento angular, né, que é o que caracteriza o grupo vetorial, ele é representado dessa forma aqui. Não, aqui eu estou dando um exemplo específico, só para a gente explicar o que significa cada letra e cada número desse aqui, mas isso se aplica a outros arranjos, a outras conexões. Isso aqui é apenas para a gente fazer esse exemplo. Então aqui, a primeira letra, maiúscula, como mostra aqui, ela representa o enrolamento de tensão mais elevada. No caso que eu dei o exemplo aqui, de um transformador de 230 ou de 69 para 13,8 kV, então esse 69 seria essa ligação delta aqui, que é o lado mais de tensão mais elevada. A gente costuma chamar alta tensão e baixa tensão, mas de fato, esse conceito de alta tensão e baixa tensão, ele varia de acordo com o sistema, de acordo com a aplicação. Portanto, é mais conveniente a gente chamar de tensão mais elevada, porque o que é alta tensão numa determinada referência, na outra pode ser uma baixa tensão. Então, ao invés disso, a gente diz que é a tensão mais elevada. Então, dessa forma, a gente utiliza as seguintes letras, tá? O D para delta, D maiúsculo, o Y para estrela e o Z para zigue-zague, né? Dependendo a primeira letra que aparecer, a letra maiúscula que aparecer, se aparecer uma dessas letras, ela está indicando que a alta tensão está ligada dessa forma. Do mesmo modo, no lado de baixa tensão, a letra é minúscula, que seria no nosso exemplo aqui, por exemplo, esse Y seria o nosso exemplo que nós estamos fazendo. Isso representa o enrolamento de tensão inferior. E do mesmo modo utiliza-se as mesmas letras que se usa aqui, só que agora são letras minúsculas, para indicar a baixa tensão. A letra N aqui significa que esse Y aqui tem um neutro acessível, que geralmente é aterrado, pode até não aterrar, mas ele existe para isso. A aplicação mais comum é aterrar o neutro. Apenas aqui ele mostra que tem um neutro, mas não quer dizer que a pessoa vai usar, mas o comum é se usar em transformadores.
E eu já chamo a atenção, porque no nosso exemplo que nós vamos dar aqui na frente, eu não estou botando o N por uma questão de simplificação. Mas quando eu disser, por exemplo, DY1, subtende-se que eu estou com um N aí, porque eu apenas não representei. Bom, e o número 1, nesse exemplo aqui, ele indica o deslocamento de fase expresso como o número da hora do ponteiro do relógio. Né? Quando esse número aqui é 1, significa um defasamento de 30 graus elétricos. Quando é 6, significa 180, que é 6 vezes 30. Quando é 11, significa 330, que é 11 vezes 30. Mas também pode ser dito que é menos, ao invés de 330, pode-se dizer que esse deslocamento é de menos 30 graus. Ok? A gente vai também detalhar isso aí mais na frente. E também vamos falar justamente a hora do relógio, né, que a gente mostra como a hora do relógio, que é o índice horário. Um outro conceito que a gente precisa é que a rotação de fase ela é sempre no sentido anti-horário. Essa convenção é adotada internacionalmente, então a gente tem que obedecer, ou seja, qualquer transformador que você pega, onde quer que ele seja fabricado, ele, para indicar a sequência de fase ou rotação de fase, ele vai sempre considerar o sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao ponteiro dos relógios. E nesse caso, um relógio com um mostrador circular que tenha 12 divisões, ou seja, 12 horas, de 1 a 12, o ponteiro dos minutos ele é definido para as 12 horas e corresponde ao enrolamento de alta tensão. Então, o enrolamento de alta tensão sempre será colocado na posição do ponteiro dos minutos e nas 12 horas, apontado para as 12 horas. E o ponteiro das horas é o que especificamente indica o índice horário. Né? Ele representa o ângulo de deslocamento da fase de menor tensão em relação à fase de maior tensão. Isso é outra coisa importante para se memorizar. Quando a gente se refere a um defasamento angular e a gente diz que aquela ligação introduz um defasamento de menos 30 graus ou mais 30 graus ou qualquer outro valor que seja, e que a gente diz que há um defasamento, entenda que esse defasamento é sempre a menor tensão em relação à maior tensão, porque a maior tensão fica fixa na posição de 12 horas. Então, quem vai dizer o defasamento da baixa tensão é o ponteiro das horas. Então, é bom a gente entender isso para quando a gente encontrar alguma coisa que não diga especificamente quem está adiantado e quem está atrasado, entenda-se que é sempre é sempre a baixa tensão que está adiantado ou atrasado em relação à alta tensão. E esse defasamento é representado pelo ponteiro das horas. Ponteiro dos minutos, repetindo, ele representa a alta tensão e fica sempre fixo na posição 12, né, correspondente ao ponteiro dos minutos de um relógio. E reforçando, a posição do ponteiro dos minutos, 12 horas, é sempre o ponto de referência, que é justamente a alta tensão. Ele vai ser sempre a referência para a gente dizer de quantos graus o secundário está adiantado ou atrasado. E como nós já falamos aí, há 12 horas é um relógio e um círculo ele consiste em 360 graus. Desse modo, um relógio que tenha o mostrador circular com 12 divisões, né, ou seja, as 12 horas, ele teria que cada hora representa 30 graus. Se a gente dividir 360 por 12, vai dar 30. É o que representa cada hora no ponteiro do relógio. E é essas horas que nós vamos usar como o indicador do índice horário, que é que vai dizer para a gente o ângulo de defasamento. Então, desse modo, a gente diz que quando o ponteiro do relógio, o ponteiro das horas está em 1, há um defasamento de 30 graus. Quando ele está em 2, há um defasamento de 60, que é 2 vezes 30. Em 3, é um defasamento de 90, que é 3 vezes 30. E assim por diante. Né? O número 6, ou seja, 6 horas do ponteiro do relógio significa 180 e 12 horas, que é a mesma coisa que 0, corresponde a 0 graus ou 360 graus. Lembrando que o ponteiro tem 12 divisões, que são 12 horas no mostrador, mas não quer dizer que para cada porção daquela existe um transformador com aquele índice horário. Os mais comuns são o índice 1, o 11, o 5 e o 7. Os outros é possível até que nem exista. Eu nunca vi nenhum transformador usando os outros. Apenas se usa, como se usa o ponteiro do relógio, o mostrador do relógio, todas essas horas aparecem, no entanto, não quer dizer que todas são
existem transformadores com ligações correspondentes a todas essas divisões, a todas essas horas. E aqui a gente ilustra o que a gente falou, tá? Então, se eu fixo a alta tensão aqui em 12 horas, se meu ponteiro da hora está em 1 hora, significa que a minha baixa tensão, nessa ligação onde isso é representado, ela está 30 graus atrasada, né? Esse fasor aqui, vamos dizer que seja uma tensão, esse fasor tensão do meu sistema, ele está 30 graus atrasado da alta tensão, que então a gente representa como menos 30. Se é o contrário, se eu tenho um, um índice horário indicado como 11, significa dizer que a minha baixa tensão, supondo que seja uma tensão, a minha baixa tensão está 30 graus adiantados da alta tensão. E por que eu digo que está adiantado? Porque lembre-se que nós falamos que o giro dos nossos fasores ele é no sentido horário, anti-horário, enquanto que o ponteiro do relógio ele gira no sentido, claro, por isso que a gente diz sentido horário, a nossa rotação de fase ela é no sentido anti-horário. O ponteiro está contando nesse sentido e o nosso fasor ele está girando nesse sentido. A nossa rotação de fase é no sentido anti-horário. É por isso que isso aqui está atrasado e esse aqui está adiantado, né? Porque o giro nesse sentido, esse está na frente e esse aqui está atrás, ele está atrasado. Nesse caso aqui, esse aqui está na frente está atrás e esse aqui está adiantado. Lembrando também que geralmente a gente não vai dizer, nesse caso aqui, a gente não vai dizer que a alta tensão está adiantada da baixa. E aqui também não vai dizer que a alta tensão está atrasada da baixa. A gente se refere sempre à baixa tensão. Então aqui é uma rotação, é um sistema em atraso e aqui é em avanço, né? E nós ainda temos o sistema 0 graus, que os dois ponteiros coincidem, logicamente o defasamento dos nossos enrolamentos seriam de 0 graus, não há defasamento, e nesse caso aqui nós teríamos um defasamento de 180 graus. E aqui a gente dá para reforçar, a gente mostra, né, que o ponteiro apontado para as 12 horas é a alta tensão e o outro vai ser a baixa tensão. Se está para esse lado ela está atrasada, se está para esse lado ela está adiantada. Aqui já a gente vai dar um exemplo rapidinho. Essa representação YD1 que aparece aqui está me dizendo que minha alta tensão está ligada em Y, minha baixa tensão está ligada em delta e que a minha baixa tensão ela está 30 graus atrasada da alta tensão. Tá? Esse índice 1 indica isso. Do mesmo modo, agora só que aqui é DY1. Só que agora, quem está atrasado, quer dizer, o Y continua atrasado, mas só que minha ligação agora de alta tensão é o delta e a baixa tensão está ligada em Y. A alta tensão está ligada em delta, a baixa tensão está ligada em Y e a nossa baixa tensão está atrasada, ou seja, o meu Y está atrasado do delta em 30 graus. E temos a outra ligação, que é YD11, o raciocínio é o mesmo, alta tensão ligada em Y, baixa tensão ligada em delta, só que agora o defasamento da baixa tensão em relação à alta tensão é mais 30 graus. A baixa tensão está adiantada por conta do índice horário que a gente indicou aqui. Então, o 11 significa baixa tensão adiantada, portanto, 30 graus adiantada da alta tensão. E por último, a gente tem o delta Y11, que é um procedimento similar, só que agora quem estaria aqui na alta tensão é o delta. O Y está na baixa tensão, porém adiantado, né? É esse sentido que a gente mostra aqui. E agora nós vamos dar o exemplo das conexões. Vamos começar com as conexões. Começamos com a conexão YD1. E, cara, se a gente olhar aqui, eu já sei que o meu enrolamento de alta tensão está ligado em Y e o meu enrolamento de baixa tensão está ligado em delta. E aí eu represento aqui. Só que para representar alta tensão, estou representando com letras maiúsculas, fase A, B e C. E minha baixa tensão estou representando com letras minúsculas, fase A, B e C. Lembrando que essas bobinas aqui, A maiúsculo e A minúsculo, elas estão em fase, do mesmo modo B maiúsculo com B minúsculo e do mesmo modo C maiúsculo com C minúsculo. Porém, no nosso sistema, o que é conectado na linha não é a bobina diretamente. No caso da alta tensão, sim. A tensão da fase aqui é a mesma tensão de linha. Aqui não. A tensão da fase ela não é a tensão de linha, ela é uma tensão composta. Portanto, é aí onde há necessidade de se definir o grupo de ligação, o grupo vetorial e o índice horário. É a partir dessas combinações aqui, dessas ligações, que a gente obtém isso.
Aqui a gente já está dizendo que delta está atrasado, ou baixa tensão está atrasada de 30 graus. Esse índice nos diz isso, a gente viu aí atrás. E essa ligação é a ligação que corresponde a isso aqui, é que vai dar isso como resultado. Nós vamos mostrar agora como é que isso é encontrado. Primeiro, a gente vai mostrar o fasorial desse transformador. Na alta tensão, está ligado em Y, está ligado dessa forma. Então, A, B e C, na sequência direta. E na baixa tensão, está ligado dessa forma. Tem um delta aqui, com esse posicionamento aqui, e a gente, a partir do vértice A, isso vem nas placas dos transformadores, ele bota essa retinha aqui, que você completa e ela baixa ela até esse lado oposto aqui. E isso aqui a gente vai ver que trabalhando em cima disso é que a gente vai identificar que isso realmente está acontecendo. E aqui é minúsculo, porque a gente já disse que o delta é baixa tensão. Bom, e aqui a gente mostra como é que a gente faz essa composição, tá? Vamos pegar aqui uma fase, lembrando que a gente está fazendo esse exemplo com a fase A, mas o mesmo acontece com a fase B e o mesmo acontece com a fase C. Só que aqui a gente chama de fase A, mas na verdade isso é a tensão de A menos a tensão de C. Aqui é o B mais B menos o A, é BA, e aqui é o C menos o B, que é CB. Tá? Então, a gente mostra aqui como é que isso é feito. Ó. Eu tenho aqui o ABC e eu vou encontrar esse fasor aqui, AC, que é A menos C. Quem é A menos C? A está aqui, C está aqui. Então, eu só rebato esse fasor para o lado de cá. Então, isso aqui, se isso aqui é C, no sentido contrário, isso aqui é menos C. Quando eu somo vetorialmente A e C, que são dois fasores, A e menos C, eu obtenho como resultado isso aqui. Visualmente dá para a gente observar que isso aqui dá 30 graus e que está atrasado da alta tensão, que é o A aqui, de 30 graus. Então, isso confirma que esse meu grupo de ligação é o D1, o que justifica essa ligação YD1. E para confirmar isso, a gente mostra aqui o mostrador do relógio, onde a gente vê que a alta tensão está aqui na posição de 12 horas, que é o ponteiro dos minutos, e a nossa baixa tensão, ela está aqui, ó, na posição de 1 hora. Por isso que esse grupo é chamado de YD1. Em suma, para se obter essa ligação YD1, o meu primário é ligado em Y e o meu secundário tem que ter essa ligação, que é o a polaridade de A ligada à não polaridade de C, a polaridade de B ligada à não polaridade de A e a polaridade de C ligada à não polaridade de B. Dessa forma, eu obtenho essa ligação YD1, esse grupo vetorial YD1. E isso aqui é o índice horário que vai me dizer qual é o defasamento, se atrasado ou adiantado. No nosso caso aqui, é atrasado. E agora nós vamos mostrar isso aí na prática. Isso aqui foi um dado tirado da placa de um transformador e a gente vai fazer essa análise agora. E a gente vê aqui claramente que alta tensão, lembrando que na maioria dos transformadores a alta tensão é mostrada como H e a baixa tensão é mostrada como X. E a fase A é mostrada como 1, a B como 2 e a C como 3. Do mesmo modo aqui. Então aqui seria alta tensão, A, B e C. Aqui a baixa tensão, A, B e C. E a gente observa aqui que a alta tensão está ligada em Y, está aqui os enrolamentos, e está aqui o neutro, a saída do neutro, e a baixa tensão está ligada em delta, daquele jeito que a gente viu. A menos C, B menos A e C menos B. E aí na placa do transformador vai aparecer esse diagrama fasorial. Veja que ele está dizendo aqui que é um YND1. Como eu falei, eu não estou representando o N, mas subentenda-se que isso aqui é um YND1. Mas só lembro que nem todo transformador indica isso aqui. Ele apenas mostra isso aqui. Mostra esse diagrama fasorial. E aí, a partir desse diagrama, é que você teria que descobrir qual é o grupo de ligação. Mais especificamente, que isso aqui é o grupo de ligação YND1. Então, aí nós vamos mostrar como é que você interpreta isso aqui. Como é que você deduz, como é que você determina o índice horário e grupo, ou grupo fasorial a partir desse diagramazinho fasorial que aparece na placa do transformador. Bom, aí o que é que eu fiz aqui? Eu reproduzi os dois aqui embaixo para ficar mais fácil. Esse Y, veja que ele está exatamente igual aqui, só não botei o neutro aqui, o H0, para não confundir, mas veja que ele está igualzinho a essa figura e essa figura também está igualzinha a essa.
que é que nós fizemos aqui? Pegamos a partir desse índice aqui, só lembre também que isso aqui está um pouquinho diferente do habitual. Habitualmente o que a gente faz é usar sempre, fazer tudo em cima do X1, que é a fase A. Só que aqui, nessa figura que eu peguei, estão fazendo pela fase C. Mas não tem problema, a gente vai fazer assim mesmo. Então você só tem que prolongar isso aqui até chegar perpendicularmente ao oposto desse delta aqui. Tá? Fazendo isso, você agora vai fazer o quê? Você vai pegar, vai traçar, pode ser mentalmente, não precisa desenhar. Você vai traçar a estrela virtual aqui nesse triângulo que a gente mostrou lá no começo, né? Vai puxar isso aqui, no sentido desse lado aqui. Esse vértice você puxa na perpendicular para cá. Aqui é a mesma coisa, só que você não precisa levar até o final. Onde esses três pontos se encontram é o Y virtual, ou a estrela fictícia, né? Pode ser um dos nomes aí. Então, com essa estrela fictícia ou estrela virtual, é que eu vou determinar o meu índice horário, tá? Agora eu desço para cá e aí eu mostro para vocês como ficou. Encontrei o Y virtual aqui, ou fictício, transportei ele para cá e joguei no Y real, que é o Y da alta tensão. Então, quando eu trago esse triângulo aqui, pegando o centro dele, que é o Y virtual, ou o Y fictício, e jogo ele aqui, o que é que você observa? Que esse meu ponto aqui, essa reta composta aqui, que é equivalente ao resultado aqui composto dessa saída, né, que seria A menos C, ele que está aqui nessa posição, só que aqui não é exatamente A menos C, como eu disse, porque a gente começou com o H3, apenas ao invés de eu fazer isso aqui, traçar um perpendicular nesse sentido, eu tracei nesse sentido aqui. E quando eu trago esse triângulo que coloco ele aqui, ou esse delta, você observa que se eu considerar agora o sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, que é contrário ao ponteiro do relógio, se eu considerar esse sentido aqui, a gente vê que a baixa tensão está atrasada de 30 graus em relação à alta tensão. Então confirma lá o que a gente mostrou aí na teoria aí atrás. Isso é uma coisa prática, isso é um dado de placa de um transformador. Só que eu fiz o seguinte, como para você comparar com o ponteiro de relógio, eu tenho que alinhar isso aqui, esse aqui, né? Com o número 12, eu dou um giro nisso aqui, no sentido anti-horário, que eu apresento aqui. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei o H3, coloquei ele aqui, que é a minha alta tensão. Peguei ele aqui, ó, coloquei alinhado com o ponteiro dos minutos do relógio, na posição 12 horas. E no que eu girei isso aqui, o D1 veio para cá e fica apontado para 1 hora. Então, fica caracterizado aí o índice horário, né, e o grupo fasorial desse meu transformador. E agora nós vamos para o grupo DY. Veja que ele é um grupo também. É 1 e significa que o secundário está atrasado do primário, só que o que muda aqui é que o meu primário agora está em delta. Quem está em Y é meu secundário. No caso anterior, quem estava na alta tensão era o Y. Agora quem está na alta tensão é o delta. O raciocínio é o mesmo. Eu vou aqui traçar o delta correspondente a essa ligação e vou colocar o Y correspondente a esse Y aqui. Veja que, como eu disse, o delta é a alta tensão, as letras maiúsculas indicam isso, e as letras minúsculas indicam que isso aqui é a baixa tensão. E como eu disse, isso é mais ou menos como aparece na placa de um transformador. E aí faço aquela mesma conta, né? Ou calculo esse fasor composto aqui, AB, né? Porque eu uso sempre a fase A. Então aqui AB significa A menos B, ou seja, a polaridade de A ligada com a polaridade de B, ou seja, A menos B. Aqui vai ser B menos C e aqui vai ser C menos A. Vai me dar esse triângulo. Isso você não muda porque está na placa do transformador. Mas eu vou agora calcular esse vetor composto aqui, AB. Então, AB significa A menos B, o A está aqui, o B está aqui. Para eu calcular o menos B, é só rebater esse fasor para cá e indicar ele como menos B. E aí, para somar, eu vou somar A com B, menos B ou menos B mais A, e a soma desses dois fasores vai me dar o fasor AB. E aí você observa que, agora vou botar o ponteiro do relógio para a gente ver como é que a gente analisa isso aqui do ponto de vista do índice horário e também do grupo vetorial. Tá aqui.
Então veja que esse vetor composto, que é alta tensão, veja que eu tenho que botar sempre alta tensão aqui. Da outra vez quem estava aqui era o Y, né? Mas a alta tensão agora é o delta. Então quem vem para cá, esse faz o composto aqui, AB. Eu coloco ele aqui na posição do ponteiro dos relógios. E a minha baixa tensão, no caso eu estou trabalhando só com a fase A, e a minha fase A, ela vai estar aqui, ó, marcando 1 hora. No ponteiro está em 1 hora. E é o que nós estamos vendo aqui. Portanto, a baixa tensão, ela está atrasada de 30 graus em relação à alta tensão. E agora nós vamos a prática, né? Então aqui eu peguei esse dado de placa de um transformador, ele está meio confuso aí, cheio de coisa, mas na verdade se mirem só aqui. Isso aqui é um fusível, aqui é uma chave, mas não importa muito. Aqui está a bucha, então isso aqui é a fase A. Pela bucha vê que isso aqui é a fase B e esse aqui é a fase C. E aí a gente vê a ligação. A menos B, B menos C e C menos A. Está vendo isso aqui no transformador. E no lado de baixo está em Y, como a gente está vendo aqui. E aqui está o diagrama fasorial. Mais uma vez ele botou que é DYN1. Lá era Y, D, Y, N, D1. E aqui é DYN1. O defasamento é 30 graus. Essa é a forma de representar o fasor que aparece na placa do transformador. E nós agora vamos verificar o grupo de ligação, o grupo fasorial e o índice horário. Começo fazendo, reproduzindo ele aqui para facilitar. Reproduzo o meu delta aqui e reproduzo o meu y aqui. Do mesmo jeito, aqui vai ter uma estrela virtual ou uma estrela fictícia, como achar melhor. E, como eu fiz lá, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou deslocar esse y até o y virtual desse delta e veja o que aconteceu quando eu faço isso. O x1 está aqui e esse delta, como a gente viu, ele está nessa de H1 para cá, horizontal, perpendicularmente, eu tenho essa reta que eu tracei. Quando eu trago esse y e coloco ele aqui, a gente percebe que a baixa tensão, o x1, está atrasado de 30 graus da alta tensão. Vamos mostrar isso melhor na figurinha seguinte. Olhando o ponteiro, só voltar aqui um pouquinho para esclarecer uma coisa. É que eu primeiro, para fazer isso, eu primeiro tenho que rotacionar isso aqui, já que o H1 é, digamos assim, o protagonista. É ele que vai ficar alinhado com o ponteiro dos minutos. Isso não é muito comum. De um modo geral, eles mostram o X1 na vertical, facilita as coisas. Mas quando ele mostrar assim, não tem problema. A gente resolve e para comparar com o ponteiro dos relógios, a gente vai dar um giro nele aqui. A gente vai dar um giro nele aqui para deixar ele nessa posição. Logicamente, quando eu giro com esse fasor aqui, eu giro com esse também. E aí é o que nós vamos ver aqui, o resultado. Aqui está. Então, eu girei, botei o H1 aqui, o X1 veio para cá, e como se vê, o X1 está atrasado de 30 graus do H1, ou seja, o meu enrolamento aqui, secundário, está 30 graus atrasado desse meu, não do enrolamento propriamente, mas da fase aqui, que é uma tensão composta, do primário, que é a alta tensão. E, né, e isso porque eu estou considerando o sentido anti-horário, né? Aqui. Então esse X1 está marcando 1 hora e aqui o H1 está na posição 12. Então dá esse defasamento de menos 30 graus. Ou seja, não importa se é DY ou Y delta, o 1 vai dizer sempre que a baixa tensão está atrasada da alta tensão. Só que essa baixa tensão pode ser Y ou pode ser delta. E agora nós vamos para o próximo grupo, que é o YD11. E vamos logo colocando aqui o fasor, o resto a gente já viu, é rápido aqui. Agora quem está na alta tensão é o Y. E meu delta, a minha baixa tensão está ligada em delta e o meu grupo é 11. Vocês devem estar lembrados na figurinha lá atrás que do D1 para o D11 a diferença estava nessa ligação. Tá? Veja que aqui, para a gente obter o D11, eu estou ligando a polaridade de A com a não polaridade de B, ou seja, A menos B, que é AB. E B menos C. E aqui C menos A. Lá era A menos C. E depois os outros seguindo a mesma sequência. Então veja que isso é o principal diferencial, do D1 para o D11. É essa ligação aqui do delta, é aqui que muda e ele mostra aqui também. Se você olhar naquela figurinha lá atrás, você vai ver que o DY, o D1 estava numa posição e o D11 estava em outra. Tá? Essa posição aqui não é por acaso, ela está aqui, eu estou fazendo conforme aparece no dado de placa.
e aquele mesmo cálculo que a gente fez. Para eu obter esse faso AB, que está na baixa tensão, eu faço esse cálculo aqui, A menos B. Então é só pegar, rebater esse vetor B para cá, fica negativo, e aí eu faço a soma de A, ou de menos B mais A, que dá como resultado isso aqui. Veja que, no caso aqui, a gente já vê que a baixa tensão está adiantada de 30 graus em relação à alta tensão. Quando eu botar alta tensão aqui, alinhado com o ponteiro de 12 horas por minutos, o ponteiro da hora vai estar aqui, alinhado com 11 horas. Vamos ver isso. Está aqui. Tá? A fase A, que é a alta tensão, está aqui, como deveria ser, como deve ser. E o vetor AB, que é o delta, aqui, esse faso aqui, ele está alinhado com 11 horas. Portanto, ele é YD11. E YD11 significa o quê? Baixa tensão adiantada em 30 graus em relação à alta tensão, considerando o sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao ponteiro do relógio. E agora vamos para o exemplo prático. Está aqui o delta, o Y na alta tensão e o delta na baixa. Eu só chamo a atenção que essa figurinha que eu peguei, o padrão é a alta tensão vem sempre primeiro ou em cima, e embaixo vem a baixa tensão. Nesse caso aqui, está ao contrário. Mas a regra geral é que a alta tensão sempre é o primeiro. Porque aqui a alta tensão é o Y, observem. Mas ele aqui está embaixo, veio depois. E o delta é a baixa tensão. Mas não é normal isso. O normal é que o enrolamento de alta tensão venha sempre primeiro, tá? E aqui ele veio depois. Mas não tem problema. Aqui estão os fasoriais, do lado da alta tensão, do lado da baixa. Tá? A alta tensão ligada em Y, a baixa tensão ligada em delta, e ele mostrando a partir do vértice A, ele mostrando, indicando onde você deve traçar perpendicular. Prosseguindo aqui, eu reproduzi os dois aqui, o Y e o delta. Veja que ele está do mesmo jeito aqui, ó, A, B, C, e vou fazer aquela mesma coisa. Vou identificar o Y virtual ou o Y fictício aqui nesse triângulo, nesse delta, e depois arrasto ele e coloco aqui em cima, como a gente mostra, como a gente vai mostrar aqui na figura seguinte. Tá aqui. Então, na hora que eu pego isso aqui, arrasto ele para cá, vejo o Y virtual dele aqui, está aqui no meio. Se eu olhar, isso aqui é aqui distante dos vértices. Eu trago ele e coloco aqui em cima, fica claro aqui que o faso AB, né, porque veja que eu trouxe ele com isso aqui também, com essa perpendicular. Então, isso aqui é o faso AB, na verdade. Então, quando eu coloco ele aqui, eu mostro que o faso AB está 30 graus adiantado do A. Tá? E isso caracteriza o YD11. E, para confirmar isso, eu coloco o meu relógio aqui e a gente vai ver que eu colocando a alta tensão no ponteiro dos minutos, alinhado com o número 12, o relógio vai estar marcando uma hora, que é mais 30 graus adiantado. Então, isso aqui comprova isso aqui. Então, o nosso índice horário é 11, meu grupo vetorial vai ser YD11. E nós agora vamos para DY11, que o que muda em relação ao anterior é que agora a alta tensão está em delta e a baixa tensão está em Y. O 11 a gente já viu, vai continuar dando a baixa tensão adiantada, porém, agora quem está na alta tensão é o delta, não é mais o Y. Pronto, e a gente aqui reproduz, aqui mostra o delta e mostra o Y, lembrando sempre que naquela figura onde eu mostro todas as conexões, vocês vão ver que existem diferenças nesse diagrama fasorial, é isso que faz a diferença, e aquele cálculozinho habitual. Então, para eu encontrar esse faso AC, eu vou ter A, polaridade de A, menos a polaridade de C, ou seja, A menos C, que é a polaridade de A com a não polaridade de C. E para fazer isso, eu coloco no meu sistema aqui, A, B, C, eu vou fazer A, vou pegar o faso C, vou rebater ele para cá, será menos C, e quando eu somar A com menos C, eu vou ter esse faso AC. E aí, colocando ele aqui, ele alinhado com o ponteiro do relógio, como ele está aqui, a gente vê claramente que o Y, a baixa tensão que está em Y, como a gente vê aqui, ela está adiantada de 30 graus em relação à alta tensão, que é isso que o índice Ohms me diz, o índice horário. E agora nós vamos fazer a questão prática, que aqui tem um dado de placa, e tem os enrolamentos do transformador e tem o vetorial, o diagrama vetorial desse transformador. Mais uma vez ele está dizendo que é um DYN11, mas como eu disse, nem sempre isso aparece, e aí você tem que deduzir a partir daqui. E prosseguindo,
a gente vai reproduzir isso aqui, esse aqui, para facilitar. Aqui eu já poderia identificar, como nos casos anteriores também, já daria para identificar que a baixa tensão que está ligada em Y está adiantada de 30 graus em relação à tensão composta da alta tensão, aqui. Mas, isso aqui você teria que desenhar a figurinha, uma alinhada com a outra e fazer isso. Mas a gente pode também fazer por esse processo. Eu determino o Y virtual, ou Y fictício desse delta aqui, desloco ele para cá e boto ele no centro do Y aqui. O centro do meu Y virtual eu boto em cima do meu Y real, que é o que está na baixa tensão. E claramente ele fica, mostra aqui que o AC, ou seja, que a baixa tensão está ligada em Y e está 30 graus adiantado em relação à alta tensão. Bom, e aqui a gente vai mostrar apenas o índice horário, né? Para mostrar que, comparando aqui com o relógio, a gente vê justamente que o AC está aqui, na posição de 12 horas, e o A ele está na posição 11, portanto adiantado 30 graus em relação à alta tensão, que é o que representa aqui, né? Só que isso é considerado no sentido anti-horário, por isso que isso aqui está adiantado, o A está adiantado de AC. Ok, pessoal? Então aí a gente conclui esse assunto e eu espero que tenha sido útil aí para vocês. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você visite o nosso site, está aqui, o eletricaparatodos.com. Lá você vai encontrar outros vídeos gratuitos e os cursos PLT e PS, que poderão ser do seu interesse. Esse vídeo aqui, que nós fizemos aqui sobre índice horário e grupo de ligações de transformadores trifásicos, ele faz parte do curso, porém, eu estou disponibilizando essa aula gratuitamente para que você conheça a qualidade do nosso material. E se você gostou, visita lá o nosso site, dá uma olhada nesses cursos. Eu tenho a grade disso aqui para você ver se lhe interessa. E dá um joinha também nesse vídeo aí, ok? Até a próxima aí.